Olá amigo, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da fé e para isso eu quero começar aqui fazendo uma leitura de um texto bíblico que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Se você puder me acompanhar, a gente faz uma leitura bem pausada e dá para seguir direitinho. O texto, algumas Bíblias inclusive tem como subtítulo Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então disse Jesus: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesses dias, nesses momentos que estamos vivendo, tem sido difícil pensarmos a respeito da vida, a respeito da nossa caminhada, da nossa trajetória, seja você crente ou não, e difícil de refletir sem levar em consideração esse momento que estamos vivendo a respeito do coronavírus e todos os desdobramentos que o mundo está passando, inclusive o Brasil, por conta dessa pandemia, dessa epidemia, seja lá como você queira chamar. Mas eu queria que nós pudéssemos refletir um pouco neste momento sobre um aspecto que muitas vezes nós, na nossa trajetória de vida, nós passamos por outros tipos de dificuldades também. Somos aqueles que talvez ora pela conversão de um filho, ora por um conhecido para que ele seja liberto das drogas. É uma esposa que ora pela conversão do seu marido, pelo seu emprego, pelo seu trabalho, pela sua empresa. Muitos são os motivos e as causas de nós realizarmos orações e buscarmos a Deus. Agora, é bem verdade também que quando as situações estão mais difíceis, nós nos voltamos para Deus, talvez de uma forma um pouco mais contundente, uma forma mais necessitada. Como, por exemplo, nós vimos nesse texto. Os discípulos estavam no barco com Jesus. Primeiramente, é importante você pensar sobre isso. Você está no barco com Jesus? O barco que você está, Jesus está nele? Esses apóstolos, neste momento, veem a sua vida correr risco por conta da tempestade, por conta dos ventos, e assim eles poderiam até naufragar. Isso era uma coisa que para o dia a dia deles como pescadores e que estavam acostumados com esse barco, que estavam acostumados
com esse grande lago chamado Mar da Galileia, isso era uma coisa corriqueira do dia a dia e que eles estavam acostumados a contornar. E eles assim fizeram, tentaram contornar aquela situação. Mas eles perceberam que não tinham mais controle. Eles perceberam que a capacidade deles já não era mais suficiente para manter aquela embarcação sem que ela viesse a pique, sem que ela viesse a afundar. E aí eles vão recorrer a Jesus. Nós passamos por algumas dificuldades, às vezes o nosso emprego, o nosso trabalho, o nosso sustento, a nossa empresa, num momento como esse que nós estamos vivendo no Brasil, pode estar correndo um sério risco. Pode estar correndo um sério risco de naufrágio e de acabar tudo aquilo que talvez construímos ou lutamos durante anos. E isso realmente traz uma tristeza e também eu posso dizer que nos traz um certo descontrole e destempero pelo fato de não enxergarmos a solução deste momento, a solução desta crise, a solução deste problema. Então, o fato de nós não vermos quando vai terminar esta crise, esse problema, essa situação, isso pode nos afetar e pode vir a afetar a nossa fé. Assim como nós vemos esses apóstolos que vão até Jesus e de maneira incisiva, de uma maneira categórica, eles vão dizer para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Como se Jesus estivesse desatento com a vida deles. E nós muitas vezes, talvez nesse momento de luta e de dificuldade, é desta maneira que nós nos dirigimos a Deus, a Jesus em oração. Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que eu perca o meu emprego? Não te importa que a minha empresa vá por água abaixo? Mestre, tu estás dormindo enquanto pelejamos aqui pela vida, pelo nosso sustento? Essa forma de se dirigir a Jesus é uma forma de clamor, de necessidade, de preocupação. O que nós não podemos permitir é que entremos em desespero, para que nós venhamos, através do desespero, percamos a direção, percamos a orientação daquilo que podemos e devemos fazer. E, acima de tudo, percamos a nossa referência de fé, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando Jesus se levanta para esses que o acordaram desesperados, Jesus pergunta para eles: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês ainda não têm fé? Vocês estão no barco comigo. E nós vamos chegar ao outro lado da margem. Nós vamos chegar ao outro lado do Mar da Galileia. Por que é que vocês estão agora assim desesperados? É como nós podemos entender e refletir através do Salmo 90, aonde Moisés ele vai dizer assim: eleva os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? Talvez nós estejamos olhando para alguns montes, talvez para notícias na internet, na televisão, procurando um momento de algum pronunciamento de algum homem importante, para que nós encontremos nele o socorro.
Mas assim como diz Moisés, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É dele que vem o socorro, e é a ele que eu recorro. É a ele que eu busco. Mesmo que nós estejamos passando por um momento de dificuldade e que já só dessa pandemia, por exemplo, e essa paralisação que nós estamos vivendo no nosso país, já vai para 60 dias, para 2 meses. E talvez tenha a impressão de que, mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas que eu perca o meu trabalho, perca o meu emprego, perca a minha empresa? Parece que Jesus está dormindo. Se nós estamos no barco com Jesus, nós agora temos a oportunidade de adquirirmos um pouco mais de experiência. E nessa experiência, com fé, para que nós possamos passar, superar essa dificuldade, superar esse momento com hombridade, com postura e com fé, nós nos deparamos com essa experiência e ao mesmo tempo com esta pergunta que esses discípulos fazem e que talvez é a mesma pergunta que nós fazemos para nós mesmos nos dias de hoje. Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Quem é este? Será que nós sabemos quem é este? Ou essa pergunta ecoa desde aqueles dias, há 2000 anos atrás, até os dias de hoje, toma conta dos nossos corações, onde nós não sabemos e não conseguimos responder: quem é este? Porque se nós soubermos quem é este, nós vamos ter paz. Nós vamos saber que não é a tempestade, que não é a braveza dos mares que pode nos destruir. E se assim, como Moisés diz, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e tudo que existe nele, nada do que existe, nada do que foi feito se fez sem ele. Então nada está fora do controle dele. Seja uma epidemia, seja uma pandemia, seja uma quebra na economia, nada escapa do controle de Jesus. Busque nele e encontre nele e encha o seu coração com essa resposta. Ou melhor, tenha no seu coração a resposta a essa pergunta: quem é este que até os mares e o vento lhe obedecem? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos conduza na sua paz, para que nós possamos passar não somente este momento, mas os outros que ainda virão. Porque Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. E nós estamos passando e vamos passar. E virão outras. Mas nós vamos superar. Porque nós enchemos o nosso coração
com a resposta a essa pergunta: quem é este? Este é Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo e acredita que ele possa abençoar outras pessoas, não se esqueça de dar o seu joinha aqui, se inscreva no canal e marque o sininho para que você seja notificado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no canal. Obrigado, até a próxima. Valeu!